E aí, nação rubro-negra, no Sou Mais Flamengo de hoje vamos falar sobre o fim da novela Wendel, a construção do estádio próprio do Flamengo, e uma nova contratação que está quase concretizada. Notícia em primeira mão você encontra aqui no Sou Mais Flamengo. Inscrevam-se no canal e me ajudem a chegar nos 1000 inscritos. Enquanto aguarda a divulgação do edital de licitação do Maracanã, o Flamengo mapeia o Rio de Janeiro em busca de um local que considere reunir as melhores características para, eventualmente, colocar em prática o projeto de construção do estádio próprio. Parque Olímpico, Terra Encantada, Deodoro. Sugestão do prefeito Eduardo Paes. Gasômetro. Vários locais já foram citados, mas o Flamengo ainda não tem um preferido oficialmente. Ao Globo Esporte, o presidente Rodolfo Landim explicou o estágio atual. Ele afirmou que o momento ainda é de muito estudo, e que o projeto ainda está em fase preliminar. O estágio atual é de fazer um levantamento macro das áreas disponíveis dentro do Rio, conversando com a prefeitura, identificando potenciais gargalos de logística, aspectos de fluxo de torcedores e análise de viabilidade de cada uma das áreas que estamos enxergando. Para ser sincero, estamos olhando um pouco de tudo, vendo o que está disponível para tentar achar a melhor área para podermos aprofundar essas análises de viabilidade. Mas o processo ainda é bem preliminar, afirmou o mandatário rubro-negro. Sobre a viabilidade de construir o estádio, Landim destacou a credibilidade que o Flamengo alcançou nos últimos anos, que potencializou a capacidade do clube de atrair investidores. No início do processo de transformação financeira do Flamengo, era impensável fazermos um estádio. Eram 700 milhões de reais de dívida e 200 milhões de reais de receita. Hoje temos receita de 1 bilhão de reais e dívida caindo, em torno de 300 milhões de reais. Isso nos permite avaliar as alternativas para um estádio. O fato de termos sempre um bom plantel em campo também ajuda a atrairmos patrocinadores. A ideia de ter um estádio próprio não vai afastar o Flamengo de tentar se manter à frente do Maracanã. Landim afirmou que a parceria com o Fluminense vai se manter. Estamos aguardando o processo licitatório, mas não sabemos exatamente o que vai sair. O governo sinalizou que o processo tinha passado pela Procuradoria, e agora eles iam lançar o edital. Enquanto aguardamos, estamos analisando alternativas, já que não sabemos o que estará escrito. Nós vamos participar do processo licitatório do Maracanã, isso é certo. Já fechamos um acordo com o Fluminense, que é nosso parceiro desde o início do processo. Estamos felizes com a relação. Acho interessante essa aproximação, mas precisamos avaliar eventualmente outras alternativas. O que despertou novamente o desejo do Flamengo de ter seu estádio próprio foi o fato de o Vasco ter conseguido, amparado pela Justiça, atuar no Maracanã na partida contra o Sport sem o consentimento rubro-negro. Landim, no entanto, avalia que no geral sente o clube com autonomia para a gestão. Não podemos reclamar muito da autonomia que temos no Maracanã ao longo dos últimos 3 anos, para ser franco. Tivemos um problema recente, jogo do Vasco, que nos deixou preocupados, mas, de uma forma geral, nosso relacionamento com o Estado e com a administração do Maracanã é muito boa. Tivemos total autonomia. E foram muitas coisas que nós tivemos que fazer, porque o estádio estava em uma situação complicada. Ainda há coisas a serem feitas, mas a maioria já fizemos. Recuperamos iluminação, energia. Eram pias quebradas, vasos. Só funcionavam 28% das luzes. Mas hoje a manutenção é muito boa. A Conmebol, por exemplo, sempre se refere de forma elogiosa. Uma coisa que eu falava na época para o governador Witzel, a quem tenho enorme gratidão por ter confiado, é que os clubes são os maiores interessados em ter um estádio em bom estado. Isso continua agora com o Cláudio Castro. Além das melhorias estruturais, a atual administração do Maracanã promoveu uma reformulação grande no gramado. Os 2 últimos jogos, contra Coritiba e Juventude, foram disputados em Brasília para um período de manutenção, mas ainda este mês o time voltará a jogar na sua casa principal. E aí galera, vocês acham que o Flamengo deve construir o seu próprio estádio? Destes nomes citados, qual deles seria o melhor lugar para o Flamengo construir a nossa casa? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Fim da novela. Wendel era um desejo antigo do Flamengo, que entendia que o brasileiro seria uma peça de muita importância no meio-campo. Marcos Braz e Bruno Spindel acertaram as bases com o atleta, mas encontravam dificuldades nas conversas com o Zenit, da Rússia, que é dono dos direitos econômicos do atleta. Nesta semana, Wendel frustrou os planos do Flamengo ao dizer sim para uma proposta de renovação até 2025.
O jogador e seus representantes aceitaram a melhora contratual oferecida pelos russos. Ainda assim, o rubro-negro tinha esperanças em um empréstimo, mas sem sucesso. Pois é, noticiamos aqui que o Wendel era do Flamengo, porém o atleta voltou atrás com tudo o que havia acordado com o Flamengo. Mas tudo bem, tomara que ele seja feliz na Rússia. Diante das dificuldades, o Flamengo encerrou de forma oficial as negociações por Wendel, informa Vene Casagrande. Vocês acham que o Wendel usou o Flamengo para renovar com o time russo? Foi o que isso tudo me pareceu, pois o Flamengo já estava com tudo acertado com o atleta, e do nada ele mudou de ideia. Muito estranho isso. Wendel é passado, e Flamengo e Udinese estão perto de acertar um acordo na negociação, por Wallace concretizando assim uma nova contratação. O desejo do jogador em vestir a camisa rubro-negra é um fator importante nas conversas. Há otimismo das duas partes para que a compra seja efetivada o mais breve. Há algumas semanas, Wallace e Flamengo já haviam acertado bases salariais e tempo de contrato. Inicialmente, a Udinese pedia algo em torno de 8 milhões de euros pela transferência do volante. Depois, os italianos se mostraram mais flexíveis e o negócio voltou a caminhar. Anteriormente, o Flamengo teve duas ofertas recusadas. Ao que tudo indica, a venda poderá ser sacramentada em 6 milhões de euros, por 70% dos direitos econômicos. Com a saída de William Arão, a diretoria tem pressa no mercado para encontrar um substituto. Depois de fechar com Everton, Cebolinha e Vidal, o Flamengo espera até o final da semana confirmar o Wallace também como seu reforço. Essa semana é muito importante. A gente vem pedindo celeridade para a gente avançar em outros jogadores, se a gente entender que não vai conseguir esses. Mas é importante a gente pontuar aqui que a gente já trouxe dois grandes jogadores para essa janela. Se não fica sempre a cobrança da perspectiva ser maior que a realidade. Há 5 minutos atrás apresentamos o Vidal. Olha o tamanho do jogador. Semana passada apresentamos Everton, Cebolinha, jogador de 26, na flor da idade para chegar e ajudar bastante a gente. Para dar bastante situações de jogo para o técnico, bastante alternativas. Então a gente vem trabalhando isso aí, disse Marcos Braz. Evidente que a gente quer completar aí com, se possível, o Wallace, com o Wendel, ou outro jogador que a gente entenda que possa trazer ainda nessa janela. A gente não pensa em estender até o final da janela essas contratações, não, complementa. E aí, galera rubro-negro, o que acharam das notícias de hoje do nosso Mengão? Deixem aí o joinha, e não esqueçam de se inscrever para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo e fui!